Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Graças a Deus nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. E hoje, na reunião do Deus que te sara, porque Ele sara. Ele sara a mente, Ele sara o coração, Ele sara o espírito, Ele sara o corpo, Ele sara todas as áreas, Ele sara a sua terra. Essa é a verdade. Deus é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que sara, sara tudo. E eu creio no Deus que cura, que liberta e que muda completamente uma situação considerada impossível, um diagnóstico irreversível, médico. Eu creio, mas é quando a gente busca por Ele. Então, quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2015? A nossa fé diz que você não tem que levar. Nós estamos lutando por isso. Nós estamos clamando, com jejuns, orações, clamores. E nós temos visto todo dia Deus se manifestar com poder na vida do seu povo. Todo dia. Deus tem mostrado a sua força. E hoje, em São Paulo, a primeira reunião às 7, depois às 9h15, 19h30. Amanhã, às 7 da manhã em São Paulo, e ao meio-dia, em todos os nossos templos, o clamor da mudança. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 9. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, realizando o clamor da mudança e a consagração dos dizimistas. Um dia maravilhoso, um dia dedicado ao Senhor. Então, tenha isso no seu coração, esse entendimento de buscar a Deus. Eu tenho batido muito neste assunto. Buscar. Buscar quer dizer perseguir. Ir atrás com todas as forças. Você quer uma mudança? Você quer terminar esse ano de forma diferente? Dá tempo. Olha, a Bíblia deixa bem claro que 1000 anos, aquilo que você olha e diz assim, 1000 anos é muita coisa, mas é como um dia para Deus. É como um dia. 1000 anos é como um dia para Deus. Deus pode operar em fração de segundos. Deus pode mudar uma situação de um momento para o outro. Tem várias situações na Bíblia que foram mudadas assim, de um momento para o outro. Mas essas pessoas que viveram milagres tiveram que buscar com toda a força ao Senhor. Então, se você realmente quer viver uma mudança na sua vida, você tem que ter essa disposição e se empenhar nisso. Buscar a Deus. Se voltar para Ele com toda a força da sua vida. E Ele realmente, como diz a Bíblia, Ele vai se mostrar forte na sua vida. Olha o que diz aqui, em Lucas 18, do 9 até o 11. Aliás, eu vou ler um pouco mais. Vou ler até o 14. Vamos lá. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então, preste muita atenção. O Senhor disse também, na Almeida Corrigida, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Vamos continuar. 2 homens subiram ao templo para orar. Foram à igreja.
Um era fariseu, um religioso, com cara de santo, com uma postura, pelo menos aparentemente irrepreensível, com cara de íntegro, com jeito de falar, talvez bonzinho, honesto, caridoso. E o outro, publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos, na sua maioria corruptos e vistos com maus olhos pelas pessoas. O fariseu em pé, para ser visto, né? Mas para que nada, nem ninguém, se ele tivesse curvado, às vezes alguém podia não vê-lo, né? Não, e ele queria que todo mundo visse que ele estava ali. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado, abençoado. Ele foi honrado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quantas pessoas que vivem como o fariseu? Eu não sou como esses miseráveis pecadores. Essa pessoa, essa outra. Eu não sou como esses ladrões, mentirosos, corruptos, adúlteros, imorais. Eu sou muito diferente deles. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu nem sequer, jamais pensei numa coisa dessa. Eu não tenho mais esse tipo de sentimento. Eu não tenho mais esse tipo de sentimento aqui. Não tenho mais, não. Eu nem sequer pensei, nunca pensei numa coisa dessa. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Eu sou diferente de todo mundo. Quantas pessoas que se colocam assim? Só os outros que têm sentimentos miseráveis, só os outros, não sei quem, que pensa coisas miseráveis, que sente coisas miseráveis, só não sei quem que é miserável. Aquele é carnal, eu não sou. Eu sou santo, santíssimo, purificado. Isso eu não faço. Eu sou diferente. Minha família é perfeita. Minha família é perfeita, meu marido é perfeito, minha mulher é perfeita, meus filhos são perfeitos, minha vida é perfeita, eu tenho uma vida perfeita. Eu não tenho nada escondido, não tenho nada oculto. A minha vida financeira é perfeita. Eu compro e pago, eu não devo para ninguém. Eu enfrento as coisas, eu não fujo de nada. Tudo na minha vida é perfeito. Não há problemas. Meus filhos não cometem esse tipo de erro. Meu marido, meu casamento, imagina, nós nunca tivemos nem sequer uma discussãozinha.
Eu nunca tive esse pensamentozinho. Na minha igreja isso não acontece, não acontece isso, não acontece aquilo. Porque na minha vida, o diabo não tem o poder de fazer isso. Ele nunca fez, ele nunca fará. Porque eu sou uma pessoa que estou acima de tudo isso, acima do bem e do mal. O fariseu se julgava superior. Uma fé superior. Ele não tinha defeito. Ele confiava em si mesmo, nas suas justiças. Ele se colocava como uma pessoa que estava no alto nível, o resto, ou aquele publicano, que não tinha importância nenhuma porque ele era um publicano, um pecador. Já o publicano chegou e não conseguia nem levantar a cabeça e batia no peito e deixava bem claro: Senhor, eu nem tenho coragem de olhar para o Senhor. Eu tenho consciência o quanto eu sou pecador. Eu tenho consciência dos meus pensamentos miseráveis, dos meus sentimentos miseráveis, das minhas atitudes miseráveis. Eu tenho consciência das minhas misérias. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque eu tenho consciência que eu não sou digno. Tem misericórdia de mim. Aleluia. O publicano, a Bíblia diz que foi justificado. Foi embora justificado, a sua oração chegou ao céu, ele foi perdoado, ele foi justificado, ele foi abençoado, ele foi recebido por Deus. Mas o fariseu não, porque ele era tão bom, tão bom, tão bom, que ele não precisava de Deus. Ele era tão bom, que ele não precisava da justiça de Deus, porque ele já estava cheio da sua própria justiça. Ele era tão perfeito que ele não precisava de Deus. Porque só o publicano que não prestava. Ele era diferente de todos os ladrões, adúlteros, corruptos. Ele não era fraco. Ele não tinha nenhuma miséria dentro dele. Então, ele não foi justificado porque ele não precisava de Deus. Ele estava cheio dele mesmo. Mas o publicano, ele queria se esvaziar de tudo aquilo que ele sabia que era nocivo. E ele queria se encher de Deus. Então ele se humilhou. Ele admitiu as suas fraquezas. Ele se humilhou. E a Bíblia diz que o publicano foi justificado. Mas o fariseu não. Entendeu? A Bíblia diz que o que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. O orgulho humilha o homem. Quantas pessoas que hoje estão humilhadas porque confiaram nas suas próprias justiças. E a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície. Entendeu? Trapos. Sabe aquele trapo que você usa para limpar o chão? Sabe aquele trapo encardido, rasgado? Essas são as nossas justiças. Para que serve esse trapo? Você nem tem problema de jogá-lo no lixo? As nossas justiças são como trapos de imundícia. Imundícia. Entendeu? Essas são as nossas justiças. Não servem para nada. São apenas trapos de coisas imundas. Um trapo imundo. Um trapo imundo. Quem confia em si mesmo, quem confia
em si mesmo, está cheio de si mesmo e vazio de Deus. São pobres coitados, na verdade, vistos por Deus como miseráveis, porque não são capazes de reconhecer o quanto precisam de verdade de Deus. Vendem uma imagem. A imagem de perfeição, de espiritualidade. E que o resto é resto. Aqueles lá não valem nada. Nada. Mas o fariseu não recebeu nada. Mas o publicano recebeu tudo. Quem se humilha é exaltado. Quem se exalta é humilhado. Quem se humilha não é humilhado. Eu já falei muito sobre isso. Se você se humilhar, se você reconhecer que você precisa de Deus, se você parar de apontar o dedo para as pessoas, julgar, criticar a fé dos outros, se você se humilhar diante de Deus, se você abandonar tudo aquilo que torna você uma pessoa miserável, Deus vai poder te honrar. Deus vai poder te justificar. Se você se esvaziar e se encher de Deus, Deus vai te justificar. Dependa de Deus, se humilha diante de Deus. Se coloca totalmente em dependência. Dependa de Deus. Se derrama na presença dele. Para de olhar para as pessoas com um olhar altivo, de superioridade. Para de viver criticando a fé de um, do outro, julgando. Talvez você está cheio de amargura e vive julgando os outros. Você comprou uma ideia demoníaca e vive guardando coisas dentro de você, e julgando e falando sem nenhum temor. Você julga, você fala, você se julga melhor. Mas leia essa palavra, pega ela para você. Se você não se humilhar, Deus não vai poder te exaltar. Enquanto você achar que você não tem defeito, que o problema não está com você, que não tem nada de errado com você, e não consertar, Deus não vai poder fazer nada por você. Você precisa se consertar. Talvez você não se deixe ensinar, você não é educável, você não é humilde para aprender, você sempre quer queimar, criticar, você vive numa arrogância que você não precisa aprender mais nada, nada entra. Uma superioridade. Você se acha, talvez, né? O defeito está nos outros, o problema está não sei em quem, não sei em quem, e por aí vai. E você sempre fala num tom de que não tem nada de errado com você. Mas Deus está falando. Você precisa se render ao Senhor e se humilhar diante dele. E admitir suas misérias. Pedir para Deus tirar essa venda dos seus olhos, que essas escamas caiam. E você busque se ver, se conhecer. Ver o quanto você está cheio de você mesmo, de egoísmos e sentimentos que tem te derrotado. Passou da hora de você realmente se converter ao Senhor e não a uma religião, a uma igreja. Você precisa se converter ao Senhor. Porque talvez você é convertido, você se converteu a uma igreja. Você levanta a bandeira só dessa. O que vale é fazer parte daquilo que dá um status. É só isso que te importa. Nada mais. Mas Deus está te convidando a conhecê-lo. A se humilhar diante dele. A orar com o coração quebrantado. Porque o Senhor habita num alto lugar, mas também num coração quebrantado. Quebranta o seu coração.
Se humilha. Porque essa arrogância, essa religiosidade, esse falar grosso, cheio de argumentos, não está te levando a vitória nenhuma. Você vive uma casca. Tudo na sua vida é imagem. Tudo é imagem, só imagem. Casca. E é por isso que você não é realizado. Entendeu? Não é realizado em nada. Por isso que apesar de você tentar esconder suas derrotas, elas estão aí por toda parte. Apesar de você tentar justificar os fracassos, é o que você tem vivido. Por causa da arrogância. Porque você só se apega às suas justiças. Se humilha diante de Deus. Se humilha, coloca a boca no pó, como diz a Bíblia. Quem sabe, se ele encontrar arrependimento em você, ele vai te justificar. Ele vai te abençoar. Não entra 2015 assim. Muda o que tem que mudar agora em 2014. No ano de viver coisas novas. Deus quer que você mude as coisas aí. Para ele poder te abençoar. E ele vai te abençoar ainda este ano. Porque não passou de hora, não. Ele vai mostrar a força dele na sua vida ainda esse ano. Mas precisa mudar aqui dentro. Precisa mudar dentro de você. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Flávia, o que a senhora tem vivido através da prática da fé? Então, algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu fui buscar minha avó em Pernambuco e eu sempre soube que tinha um tio doente. Eu tinha um tio doente, enfim, por causa da adolescência ele se ficava recluso dentro do quarto por causa de espinhas, enfim, bullying que ele sofria. E já com 40 anos de idade, ele nessas condições. Quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, não, aquilo é espiritual. Não é simplesmente uma doença. Ele se urinava nas calças, tinha um colchão do lado, ele deitava no chão. Então foram 3 dias que eu passei em Pernambuco, foram 3 dias chorando. Falava, meu Deus, mas isso é espiritual. Isso aí eu não posso aceitar. Então quando eu cheguei, chamei meu pai e minha mãe e falei, mãe e pai, isso é espiritual. É espiritual, não tem como. A gente às vezes busca por uma pessoa de fora, mas a gente não está buscando por uma pessoa de dentro, da nossa família. E aí eu sei que meu pai veio aqui, aí o obreiro chamou, e qual é o problema, né, tal, você queira que eu ore e tal. Ele relatou a situação do meu tio, e olha, acho que deu mais ou menos uns 6 meses. Eu começando com a minha prima no Face. E aí, Jéssica, como é que está o tio Zildo? Ah, você deve ver. Tio Zildo está outro, graças a Deus. Ou seja, nós aqui repreendemos o espírito, eu creio com a oração da igreja também, e ele foi restaurado. Agora minha mãe está em Pernambuco, ela olha, Flávia, se você vê só vendo ele mesmo, está gordinho, já está mais escurinho, porque dentro de casa, né, não tomava sol nem nada, ele já está outra pessoa, graças a Deus. Bastava uma atitude de fé. Sim, sim. Tem que ter um posicionamento, né? De você analisar e ter uns olhos mais profundos, como a bispa sempre fala. Não ter esse olhar tão raso, mas é só um problema. Não, é problema espiritual. E problema espiritual se combate assim, com jejum, com oração. E em outubro do ano passado, Deus me deu uma palavra em Jó 8, que Bildade fala para Jó que Deus enche a boca dele de riso. E quando eu li carnalmente. Eu falava, mas como assim, encher uma boca de riso, né? Encher a boca de riso, enche agora. Mas eu não li espiritualmente, eu não estava com espírito mesmo para entender. E a bispa veio mais ou menos em novembro com essa palavra, Deus vai encher a boca de riso. E eu, meu Deus, mas eu li em algum lugar. E Deus me lembrou que foi em Jó 8. E aí eu falava, mas meu Deus, mas como que Deus vai encher minha boca de riso? Eu não estou entendendo. E as coisas foram piorando em vez de melhorar em novembro. Muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal. E o meu irmão, que ele foi emagrecendo demais. Ele emagreceu uns 30 quilos em 3 a 4 meses. E a gente sem saber o que era. Então foi passando esse período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ele só piorando. E aqui eu num jejum, numa segunda-feira, no Melhor da Terra, subi no altar e pedi minha oração para a bispa. Falei, bispa, ora pelo meu irmão, porque ele já está emagrecendo, a gente não sabe o que está acontecendo, o carro dele foi roubado, né? Eu falei, a gente não sabe o que está acontecendo, não tem um diagnóstico, nada. Ela orou junto comigo e ali eu senti realmente, eu tive uma outra posição perante aquela situação. E aí meu irmão ele foi diagnosticado no dia 3 de abril com tumor cerebral.
foi um baque para todo mundo. Então, assim, Deus preparou a equipe médica, tudo, conseguiu as 2 cirurgias no mês de abril. Né, ele fez a primeira cirurgia no dia 22 e a cirurgia mais séria ia ser no dia 30. E a gente saiu, minha mãe e minha cunhada, a gente foi encontrar com ele, queria se operar umas 8 horas da manhã, então a gente foi antes. E ele, antes de entrar, minha mãe pegou e falou assim, Flávia, pega a Bíblia, vamos ler Salmo 126. Ele falou que ia encher a nossa boca de riso, então vai encher isso no dia da cirurgia. Então a gente leu o Salmo 126, ele passou 8 horas de cirurgia, pinto, ele entrou 8 da manhã e saiu às 4 horas da tarde. E aí a gente naquela expectativa, e graças a Deus não passou entubado nem nada, foi direto para a UTI. E lá na UTI a mesma coisa, eu pegava a Bíblia, às vezes ele estava sentado ou deitado, pegava a Bíblia e lia Salmo 126. Eu falava, você crê? Ele, eu creio. Eu falei, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai encher a nossa boca de riso, você vai sair dessa situação. E aí, quando foi dia 16 de maio, que é quando ele faz aniversário já, né, uns 15 dias depois que ele já tinha feito a segunda cirurgia, estava ele lá, com andador, mas estava bem, graças a Deus. A gente cantou um parabéns para ele lá com um bolinho, e eu li novamente Salmo 126 para concretizar realmente a promessa que Deus tinha feito, né? Então, você realmente possuir esse espírito, falar, não, Deus vai fazer, Deus vai encher minha boca de riso, e ele fez. E assim ele fez, encheu, né? Nossa, maravilhoso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o impossível vai acontecer. Como foi ano passado, Deus encheu a boca de riso, esse ano eu tenho certeza que o impossível vai acontecer. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Momento da oração. Deus querido e santo, eu oro por esta vida que o Senhor está buscando, alertando, falando, meu Pai, porque o Senhor se importa com ela. E o Senhor está dizendo, se humilha diante de mim. Se humilha, se esvazia, se enche de mim, eu vou te honrar, eu vou te erguer, eu vou te exaltar, eu vou te abençoar. Você será justificado. Dá força a ela, entendimento, tira a venda dos olhos e que ela não protele mais a decisão de chegar onde tem que chegar. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam muito abençoadas essas pessoas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, e eu consagro ao Senhor determinando vitórias. Eu abençoo a todos que estão comigo, meu Pai, meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam muito abençoadas, colocadas por cabeça, por cima, que desfrutem da abundância porque elas têm abençoado a tua obra. Também mova mais pessoas a se tornarem semeadoras do programa Mudança de Vida hoje, porque esta é uma boa terra. E eu tenho certeza que elas serão abençoadas, recompensadas e situações serão definidas por intermédio deste passo de fé. Onde esse programa estiver chegando, que um espírito quebrantado, meu Deus, também esteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar domingo, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, realizando o clamor do propósito da mudança e consagrando a todos os dizimistas. Nós vamos passar cerca de 7 horas na presença do Senhor e temos, como sempre, eu tenho certeza que teremos um dia glorioso. Esteja entre nós, se volte para Deus. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, Ele quer, dê condições a Ele. Se coloque na posição, você só tem a ganhar. Dê condições a Deus dele te honrar, Ele quer te honrar. Ele quer te exaltar. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.